Olá, clientes e amigos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno Maidel, sou advogado militante no litoral do Paraná e dando seguimento aos nossos vídeos semanais de esclarecimentos jurídicos, vou tratar hoje sobre contratos de locação. Para falar de contratos de locação, o primeiro ponto que já deve ser esclarecido é a possibilidade de fazer esses contratos não somente de maneira escrita, convencional, com firma reconhecida em cartório, na presença de duas testemunhas, mas também da possibilidade desses contratos serem feitos de maneira verbal, por aplicativos de mensagens, ou até mesmo por aquelas folhas de contrato vendidas em papelaria, aqueles contratos de gaveta. Todos esses tipos de contratos são amplamente aceitos pelo Poder Judiciário. As implicações dos contratos menos formais são a possibilidade de prova das suas cláusulas e das suas especificidades. Quando se trata de um contrato de locação, não colocamos aqui tão somente o imóvel a ser locado, o valor da locação, o prazo do contrato e a data de pagamento, mas tem várias outras especificidades contratuais que um contrato bem redigido contempla. E quando se trata aqui de um contrato de papelaria, ou de um contrato verbal, ou de um contrato firmado por aplicativo de mensagens, há uma grande possibilidade de haver uma omissão com relação a essas outras cláusulas que eu vou tratar logo mais ao longo do vídeo. E aí, sobre quem recairia a responsabilidade dessas omissões? Pois bem, o locatário, o que está adquirindo a posse desse imóvel temporariamente por força desse contrato, só é obrigado a arcar com o pagamento do que lhe é expressamente cobrado. E aí a gente chega no terceiro ponto. De quem é a responsabilidade pelo pagamento das contas de luz, água, IPTU, demais taxas e encargos? Esses impostos, essas cobranças mensais, taxas de saneamento, enfim, de regra estão em nome do locador, da pessoa que aluga. Então, se não houver uma disposição formal em contrato, seja isso tratado até no próprio aplicativo de mensagens ou no próprio contrato escrito, de que isso recairá sobre o locatário, sobre a pessoa que está alugando o imóvel, de regra, a responsabilidade é do próprio locador, né? A menos que o locador também exija a transferência da conta de luz, da conta de água, ao nome do locatário. Aí a conta estando em nome do locatário, a responsabilidade será dele, pessoal, tá? Mas tem a necessidade de que isso conste expressamente da avença, né? Tanto do contrato escrito quanto do trato verbal. E isso tem que ser provado numa eventual ação que decorra desse contrato, tá certo? Aí a gente chega em outra questão, as garantias. É muito comum a exigência de garantias no contrato de locação, seja por meio de fiador, seja por meio de caução, pagamentos antecipados. O que a jurisprudência aqui coloca de uma maneira muito clara é que só pode haver uma garantia de exigência. Se o contrato fizer previsão de mais de uma garantia, por exemplo, você antecipa 3 meses de aluguel em forma de caução e ainda há necessidade do fiador, há possibilidade de ingresso no Poder Judiciário para se cortar uma dessas garantias, tá? Há amplo reconhecimento na jurisprudência de que deve permanecer somente uma, sendo nula a cláusula que exige a segunda, tá certo? Outro ponto importante aqui nos contratos de locação são as condições do imóvel quando da entrega ao locatário e, novamente, ao final do contrato, quando da entrega ao locador. Então, é muito comum aquela cobrança de uma taxa de vistoria de como estava o imóvel antes e como ele foi entregue ao final do contrato. Questionou-se muito se essa taxa de vistoria é legal ou não. E havendo disposição em contrato, sim, ela é legal. E é até recomendada, porque é muito comum. E aí, em prejuízo ao locatário, quando pega um imóvel com defeitos
e assina lá no contrato que ele estava em perfeitas condições de uso, e na hora de entrega o locador quer que arrume aqueles defeitos pré-existentes. Infelizmente, se você declarou no contrato que ele estava em perfeitas condições de uso e não foi feito um termo de vistoria criterioso demonstrando que já havia aquele vício, será obrigação sim do locatário em reparar. E da mesma forma, se o locador não fez disposição no contrato de que o imóvel estava em disposição de uso e não fez, em perfeitas condições de uso, e não fez o termo de vistoria anterior, não terá como cobrar ao final do contrato um eventual dano causado no imóvel, porque não terá como provar que aquele dano foi causado no período de locação. E aí a gente entra em outro ponto, que são as benfeitorias. As benfeitorias aqui seriam as necessárias, que é de um dano que ocorreu no imóvel e tem que ser reparado para que a pessoa continue no seu aluguel. As úteis, que são as que melhorariam o valor do imóvel, agregariam ao imóvel para deixá-lo mais agradável ao uso. E as voluptuárias, que são aquelas melhorias, benfeitorias que seriam desnecessárias. Tá? Indiferente. Para a jurisprudência, essas benfeitorias só podem ser indenizadas ao locatário que as fez se tiver disposição expressa em contrato e se o locador as autorizou antes de serem feitas. Se não tiver autorização expressa do locador antes da realização da benfeitoria, elas não são indenizadas. É um dinheiro a fundo perdido. Tá certo? E aí a gente chega a outra questão interessante, que é o despejo. Em caso de inadimplência do contrato de locação, há sim possibilidade de despejo. E aqui não importa a existência de pandemia, perda de emprego e outras questões decorrentes. Tá? Há um contrato de locação e esse contrato tem que ser cumprido. Se ele não for cumprido, há a possibilidade de despejo pelos meios legais. Tá? O que não pode é o exercício arbitrário das próprias razões. Comumente nós vemos alguns casos em que o locador, vendo a inadimplência, põe um cadeado na porta, retém algum bem do locatário ou age de forma com cobranças abusivas. E isso pode ser reprimido em ação própria, até com indenização por danos morais. Esse tipo de constrangimento é ilegal e pode ser sim reparado futuramente. Tá? Mas não exime de modo algum que o locador use dos meios legais de cobrança e ingresse com a ação competente, inclusive visando o despejo pelo inadimplemento. Tá? E o último ponto que eu coloco aqui são as cláusulas abusivas. Havendo aqui uma cláusula abusiva no contrato, há possibilidade de discussão judicial e inclusive de declaração de nulidade dessa cláusula. A exemplo da dupla caução. Né? Se você pede uma fiança e um depósito de caução, você está colocando aqui uma cláusula abusiva e ela é, sim, passível de discussão judicial futura. Tá certo? São apenas alguns pontos, cada caso traz aqui suas peculiaridades, mas em linhas gerais, alguns dos pontos que mais se discutem em contratos de locação são esses. Trouxe aqui alguns esclarecimentos a respeito e sempre coloco a orientação de que, havendo dúvidas, havendo alguma situação que demande questionamento, procure o seu advogado. Um abraço a todos.